Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Olha só, o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Aliás, pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque ao outro lado a gente cerca. E cerca o quê? Saúde, educação, justiça, arte, cidadania e lazer. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiansky, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no mundo e no Brasil, e todo o ar. Olha só, o programa Pulando a Cerca, a gente chama uma fração importante da população do Brasil que há 519 anos vem pulando a cerca. Hoje é dia 6 de setembro de 2009. Vamos convidar hoje duas excepcionais. Em primeiro lugar, vamos chamar o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o tesouríssimo professor Sábio Bruno, da Faculdade de Veterinária da UF. Vem pular, César! Pulou, isso! Sábio! E agora, vamos chamar a simpaticíssima, a gostosíssima, tesouríssima, por que não? A veterinária Andréa Garel. Vem, veterinária Garel, vem pular cerca! Pulou. Olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. A minha primeira pergunta de hoje, fez xixi? Fez xixi? Bom dia a todos. Todo mundo faz xixi, né? É bom pular a cerca, faz xixi. Nitrogenar o solo, né? Enfim, somos aqui grandes amigos presentes. É um prazer estar aqui com você, Daniel. Estar no programa Pulando a Cerca, para mim, é uma grande honra. E o conceito proposto pelo programa, para mim, é muito simpático, porque pular a cerca com responsabilidade, com segurança, com serenidade, com principalmente a percepção do que é possível em termos de avanço social, avanço científico. É preciso explorar as fronteiras. Então, olha só, André, fez xixi? Bom dia, claro. Sempre, É bom. como sabe disso, sempre nitrogenando o solo, né? Fazer xixi é bom para pular a cerca. André, e você nasceu aonde? Em Ponta Grossa, no Paraná. Qual é a tua idade? Eu, 54, 55. E você? Eu tenho 58 anos. E nasceu aonde? Eu nasci numa cidadezinha super simpática. Se você não conhecer, você deveria conhecer. Eu tenho extremo amor e paixão pela pequena Miracema, lá no noroeste fluminense. Olha só, você tem 54, tem 50, eu estou 96. É tudo garoto. Tudo garotinho. E, André, como é que era a tua família? A minha família do Paraná, né? Tem família no Paraná e família no Rio, né? E você, como é que foi a tua infância no Paraná? Foi muito boa, porque é uma infância num estado diferente, numa cultura diferente, né? E, enfim, foi uma infância muita infância, muito ar livre, muita brincadeira, muito quintal. Então, coisa que a gente, às vezes, não tem em cidade grande, né? Então, eu tive muita felicidade de ter uma infância. Legal isso. E
Sabe, e você, a tua infância em Miracema? Pois é, Daniel, eu nasci em Iracema e logo ainda criança de colo, minha família toda se mudou para Niterói. À época eu era o quinto, né? Nós somos 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Meu pai era médico e atuou extremamente O famoso doutor Sebastião Bonzinho. Sebastião Bruno, exatamente. E aí a gente veio para Niterói e fizemos nossa vida aqui, sempre retornando a Miracema, naturalmente, nos períodos de férias e etc. E quando eu nasci em 61, né? Em 69, nós nos mudamos porque meu pai, por ser uma pessoa extremamente humana e engajada político, socialmente, ele foi eleito deputado 2 vezes, estadual, aquela época em que a política era bastante pura, né? Enfim, mas por ser uma pessoa de grande valor, esse passado sombrio que o Brasil teve aí da ditadura, em 1969, com as 5, ele foi cassado por esse artigo, né, o institucional número 5. Então, ele retornou para Miracema para voltar a exercer a medicina. E eu tinha 8 anos, né? Minha mãe ficou com os 6 filhos, não dava para voltar. Como é que ia voltar, senão o fluxo era das pessoas virem para estudar na cidade grande. Se a gente retornasse, ninguém se formaria, ninguém estudaria de fato, né? Hoje a UF tem uma, vamos dizer assim, uma interiorização que permite as pessoas estudarem fora, né? Então a opção foi ficar os filhos aqui. Mas eu era muito ligado ao meu pai, então passei dos 8 aos 12 anos viajando, todo fim de semana para estar com ele. Aí, aos 12 anos, eu mudei para lá, né? Aí mudei e morei lá até onde pude e voltei para fazer o científico aqui, né? Então, eu tive essa história. O Sábio, então, André também, a tua família era grande, primo, prima? Primeiro, Andréia. A família grande, tem a família que migrou para o Paraná, que é uma família italiana que migrou no início do século, e aí formou um núcleo grande lá. Então, tem muitos primos lá. Tem muito primo de prima. Tem muitas primas também, mas eu tenho mais primos do que primas. E o Saulo? A minha família é imensa, tanto em parte de pai quanto em parte de mãe, né? Mas tinha primo de prima? Primo de prima? Ah, tem. Sim. A pergunta é o seguinte: você brincava de primo com a prima, ou primo, de médico? Ai, não lembro, acho que não. Não? Não. E a Andréia brincava de médico com o primo? Eu brincava com meus primos de futebol. Ah, é? O Sábio está vermelhinho. Olha, eu brinco de médico até hoje. Não, pois é, mas assim, quando criança a gente gostava muito de jogar bola, sabe? E era o esporte que assim, mais eu curtia de fazer, assim, estava em Miracema, jogava nos campinhos de lá, estava em Niterói, jogava aqui no final da Praia de Caraí, gostava muito. Então, olha só, eu vou perguntar para o Sábio. A veterinária entrou em você ou você entrou na veterinária? Acho que foi uma simbiose, né? Eu entrei na veterinária, a veterinária entrou em mim. Eu tenho muito, acho que a biologia incrustada em mim desde pequena. Eu acho que eu era mais bióloga do que veterinária de início. Assim, a parte assim, da minha ideologia. Mas eu caí na veterinária até, nem sei, acho que foi até questão de escola, tal, me levou para veterinária. Mas eu me identifiquei muito bem na veterinária. Então, para mim, biologia e veterinária, para mim, é uma coisa muito junto uma da outra. Então, é meio que essa área que me... Sábio. Sim, na verdade, eu sempre gostei muito da natureza, do meio rural. Então, assim, a minha opção de ir da parte médica... Né? Então, assim, eu vivia esse tempo que eu te falei, né? Eu morava no hospital com meu pai, eu dormia. Meu pai dava 5 plantões de 24 horas por semana, você imagina isso. E aí, ele ia deixar a criança aonde, né? Então, eu vivenciei muitas coisas. Então, essa área médica estava no meu sangue. Porém, assim, a questão da natureza em si, dos animais, era muito grande. Então, a opção pela veterinária tinha esse viés de natureza, né, do socioambiental. Eu tinha muito
a questão da estrutura social do campo, as injustiças sociais que aconteciam e até hoje acontecem no meio rural, a questão da qualidade de vida, esses termos não existiam ainda, tipo produção sustentável, desenvolvimento sustentável, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, saúde ecossistêmica, medicina da conservação. A gente veio construindo, cada um com uma gotinha d'água, né, num oceano ou num copo d'água que seja, construindo uma nova percepção da ciência dentro de um movimento, vamos dizer assim, para tentar pular a cerca, ou pelo menos explorar essas fronteiras fractais que existem entre as profissões e, principalmente, uma percepção mais holística para se tratar as questões ambientais e sociais. Então, assim, esse discurso, evidentemente, eu não tinha, mas eu tinha essa certeza que eu procurava algo em que a imagem, através da fotografia, a ação, que isso veio depois, naturalmente, né? Quando a gente faz vestibular, principalmente na nossa época, né, assim, se você pensasse em muitas profissões, inclusive, que fugissem da veterinária, da medicina, do direito, eram profissões não tão valorizadas assim. Se a gente, não vou ficar citando um rol aqui, mas a escolha pela veterinária foi uma escolha muito certeira e, evidente, eu, desde que entrei na UF, eu sempre gostei muito de trabalhar, estudar, eu nunca deixei de me atualizar e, portanto, acabei fazendo as ciências biológicas também e atuo dentro da área da conservação, procurando sempre me especializar. Vou perguntar ao Sábio e à André. A evolução do planeta começou com os peixes. O que é a função? A evolução. Peixes, batacos, e assim foi. E os animais, e depois o homem. Olha só, parece que o homem, nós, humanos, temos um prazer de extinguir a espécie anterior. Achamos que os animais são inferiores ao nosso sentimento humano. E a veterinária, exatamente ao inverso, preservação do meio ambiente, dos animais em geral, desde os peixes até o animal selvagem, e a veterinária é um diverso na natureza humana. Olha só, a natureza humana é destruidora, quer ser forte com aquele menor. O homem acha que o pensamento é tudo. E o animal parece que o animal não pensa. É burrinho. Não. Então, o veterinário é o inverso da natureza humana. O homem faz guerra, mata. O animal, ele vive para comer. E o homem destrói. E eu acho que, por isso que eu convidei vocês hoje, vamos falar sobre veterinária. A veterinária, na minha visão, é o inverso da natureza humana. Então, eu até vou falar uma coisa aqui. O professor Sávio, ele foi um que, dentro da universidade, ele pulou a cerca da universidade, porque ele começou a quebrar uma certa, assim, um enquadramento que existia da medicina veterinária e que voltava muito a medicina veterinária para a produção de alimentos, produção de animais, para os animais que servem ao homem. O professor, ele teve essa visão justamente assim de holística da veterinária, entende? De começar a integrar a veterinária dentro da universidade como uma ciência integral,
Uma ciência que faz de criar também, de estimular a interdisciplinaridade da medicina veterinária. Tanto que ele se formou em biologia e começou a tentar difundir dentro da medicina veterinária, tanto que essas ações ambientais que ele faz são totalmente assim, fora de um padrão que existia dentro da medicina veterinária no Brasil, né? Então, ele é um dos pioneiros que, assim, dentro da medicina veterinária brasileira, está voltando a visão holística da veterinária, entendeu? Como medicina de uma saúde única, entende? A saúde única, a saúde do planeta. Planeta, entendeu? exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu até queria ressaltar, porque e ele lutou muito, até politicamente, assim, para conseguir abrir esses olhos dentro da universidade. Nem todo mundo está conseguindo abrir, mas ele tenta fazer com que as pessoas... Os alunos já estão entendendo isso. Os alunos do professor Sávio já entenderam isso. Então, muito bacana a semente que ele está criando lá dentro da universidade em relação a isso, entendeu? Então, não posso deixar de falar. Eu acho que o professor Sávio veio da semente do doutor Sebastião Bozinho. Tá Eu acho que sim. Ele trouxe a semente do doutor Sebastião Bozinho, que era médico. E por isso eu tenho muito orgulho de poder fazer parte da equipe dele lá como voluntária, né? Sou voluntária dentro do setor de animais selvagens, mas tenho muito orgulho de fazer parte da equipe dele e poder ajudar dentro dessa equipe que a gente continue com o setor lá de animais selvagens funcionando e muitas vezes contra muitas forças políticas que gostariam que aquele setor acabasse. E o Sábio? Eu agradeço as palavras da Andréia. E, na verdade, assim, a sua colocação, ela me impele a falar aqui vários programas e não uma única resposta, né? Você vem aqui... Mas, antes de tudo, eu queria só pontuar uma questão, né? A gente vive adversidades, mas a gente tem uma bandeira que tremula dentro da universidade e ela vai seguir em frente, com certeza. E temos muitos colegas que conseguem perceber a importância das nossas ações, portanto, somos muito otimistas no sentido de seguir adiante. Da mesma forma que nós estamos aqui dentro desse estúdio, em que sequer o ar-condicionado funciona, mas vocês aqui presentes, todos que estão aqui, têm meus parabéns, porque a gente só está aqui porque a gente tem a nossa profissão também como um ato político. Então, a nossa profissão, o legado que vocês querem deixar, o legado que nós queremos deixar, aquilo que, dentro dessa curta passagem de tempo que é a vida, a gente tenta deixar algo de bom para a sociedade, de forma geral. Então, vocês estão de parabéns e pode ser no verão, pode me chamar que eu venho aqui, que a gente dá um jeitinho de fazer o programa. Então, assim, a gente está falando de superação. Então, assim, não é por estar... vou tirar o exemplo da Andréia, porque você me deu a palavra, eu não vou retorná-la facilmente, mas, assim, exemplos de superação vêm, agora eu tenho que fazer um contraponto. A Andréia, médica veterinária Andréia, ela passou cerca de 25 anos um pouco distante da veterinária, porque ela almejava grandes sonhos que conseguiu conquistar junto à sua família. E ela retornou à universidade e me procurou a partir de uma palestra que eu havia dado lá na UERJ, alguns anos atrás. E a experiência foi o inverso de tudo que a universidade, de alguma maneira, o sistema de ensino nosso preconiza. Ou seja, hoje, quanto mais cedo você fazer um mestrado, quanto mais cedo você fazer um doutorado, você está mais apto ao mercado de trabalho e assim por diante. Se você passar 3 ou 4 anos longe da academia e quiser fazer um mestrado, a banca pode te perguntar por que você optou por isso, já que você se distanciou tanto. O que no passado era o inverso, né? Quando eu me formei, você era obrigado a trabalhar 2 anos no mercado de trabalho, comprovar isso para ter o direito de fazer um mestrado. Então, assim, ela retornou e 25 anos depois, né, conseguiu se preparar junto conosco e terminou o mestrado em Clínica e Patologia Animal, Clínica e Reprodução Animal, perdão. E por isso eu coloco o exemplo dela aqui, porque há sempre
a possibilidade de superação. Sempre é tempo de você construir algo, desde que você coloque sua energia, seu coração no que você está fazendo. Então, com relação à vida e as questões éticas e a própria profissão, com relação à medicina veterinária, a profissão surgiu, né, na França, né, e surgiu há séculos atrás, quando havia principalmente uma necessidade de cuidados com os cavalos, né? Então, assim, na verdade, a profissão, os cavalos sempre foram símbolos não só de beleza, mas também de poder e principalmente da força e dos exércitos, das conquistas, né? Então, hoje, enfim, existe uma outra concepção, mas, na verdade, assim, a medicina veterinária ela veio, ao longo dos séculos, atrelada a um processo de revolução industrial, a produção de alimentos. Então, assim, dentre vamos dizer, os interesses da profissão, estavam eles direcionados principalmente aos animais domésticos. Os animais domésticos eram e foram domesticados ao longo dos milênios com que sentido? Ou para ser animais de companhia, para serem animais de esporte, como os cavalos, e hoje outros animais que competem, né? Para animais de produção de alimentos, né? Sejam eles pelo mel, a partir da produção de mel, de ovos, de leite, de carne, seja ela bovina, peixe e outros, né? Então, a veterinária teve esses vieses, né? A produção de alimentos, os animais de companhia, os animais de esporte, e através dos séculos, ela foi tentando, de alguma maneira, ser útil ao ser humano e tratando os animais da melhor forma possível, mas engajada dentro dos animais domésticos, né? E a gente veio dentro de um bojo, vamos dizer assim, trazendo a medicina de animais silvestres ou animais selvagens para dentro da medicina veterinária, mas não unicamente com uma perspectiva do animal de companhia, mas sim com uma percepção de que o animal selvagem ele é componente da natureza de cada ecossistema, de cada bioma brasileiro ou fora do país. Então, assim, ele tem a sua posição funcional, ele tem a sua importância no equilíbrio dinâmico da natureza ao longo desse processo evolutivo que você citou. Então, além disso, o animal tem o direito em si, como expressão da vida, né, de estar livre, de ser livre, de manifestar o seu comportamento e cumprir a sua função dentro desses ecossistemas, garantindo a nossa vida, a vida como um todo, a vida como um todo. Então, quando a gente trata dessa, vamos dizer, podemos dizer dessa área mais recente da profissão, que na segunda metade do século XX, a gente começou no final da segunda metade do século XX, a gente começou a contextualizar melhor, a medicina de animais selvagens tem vários vieses, né? Porque você tem desde o animal que serviu e vem ainda servindo a questão da experimentação animal a partir de animais de biotério, que historicamente nós mantivemos e ainda mantemos animais, inclusive como primatas, né? No cativeiro para a experimentação e evolução científica através de critérios cada vez mais rígidos, né, e tentando, ao longo do tempo, afastar, retirar esse, vamos dizer assim, esse viés, né, o quanto possível, né, considerando que sempre há sofrimento. Mas os animais contribuíram para a gente também, vêm contribuindo na pesquisa do HIV, na pesquisa de uma série de enfermidades, pandemias que ocorrem no mundo. Por outro lado, desde o biotério, passando pelo animal de companhia, que também, particularmente, eu entendo que nós não devemos estimular a posse de animais silvestres e tampouco uma visão mercadológica de que o animal ele é uma mercadoria que pode ser reproduzido para que seja hoje animal
de companhia, ou seja, nós passamos milênios domesticando um grande grupo de animais para suprir essa nossa necessidade, nesse elo perdido, esse cordão umbilical que a gente rompeu há alguns séculos atrás, principalmente a partir da Revolução. É claro que os animais de companhia sempre existiram através dos tempos, mas nós já temos animais domesticados suficientes para cumprir essa missão e eles já pagam um determinado preço, né? Então tem essa questão do animal de companhia e claro que existe uma legislação, uma legalização para a posse desses animais, que eu incluo aqui, por exemplo, as calopsitas, hamster e outros que podem ser adquiridos legalmente. E o outro lado da conservação, né? O que o médico veterinário teria, isso foi motivo de uma dissertação de mestrado que eu tive a oportunidade de efetuar. Mas, assim, o que nós temos para contribuir dentro da saúde ecossistêmica. Então, você veja que a medicina de animais selvagens, dentro da profissão, ela tem diversos espectros. Todos eles têm a sua importância e todos eles devem ser devem evoluir com um olhar crítico do ponto de vista de nós fazermos o nosso melhor. Então, o que nós temos para contribuir para a conservação da natureza? O que nós temos para contribuir com o desenvolvimento sustentável? Se você protege a natureza, um animal ameaçado de extinção, que precisa que sejam executadas ações para retirar aquele estado de ameaçado, mas muitas vezes a própria natureza de determinada região, quando preservada, ela alavanca o desenvolvimento sustentável naquela região. Por exemplo, o pato mergulhão, na Serra da Canastra. Comecei a pesquisar esse animal, tipo assim, um pato nem tinha um carisma, ele tem a fofofauna, né? Tem a fofofauna, é aquele animal, um ursinho, a fofofauna, o panda, né? A fofofauna. Mas o pato não tinha nada, um pato, né? A gente tem até essa coisa muito antropocêntrica, né? de cruelmente dizer que uma fulana é um pato. Eu sinto orgulho de dizer para mim assim, você é uma anta, beleza, porque a anta é muito inteligente, ela é muito perspicaz, né? Então, assim, a gente retirou o pato de um desconhecimento total do ponto de vista de nós próprios brasileiros, que nem sabemos e pouco conhecemos da nossa diversidade biológica, do desconhecimento para ele ser hoje, desde, não esse governo agora, um outro anterior, que normatizou como o símbolo, Daniel, o símbolo das águas nacionais, das águas brasileiras. O pato mergulhão. Não é embora a tartaruga marinha seja importante, mas animais como as tartarugas marinhas, os micos-leões, etc., existe já há décadas já toda uma questão de projetos bem implantados, bem financiados, para transformá-los eles em grandes bandeiras da conservação. Mas o patinho a gente tirou, e não foi eu, claro, só existe um esforço de colegas que eu parabenizo aqui. Hoje nós temos um grupo no Brasil de especialistas trabalhando para a conservação do pato mergulhão e para a conservação da nossa natureza de forma geral. Mas você veja, o pato mergulhão hoje, na região de ocorrência dele, colabora com o desenvolvimento sustentável, porque muitos observadores de aves vão lá, muitas pessoas vão lá, por exemplo, na Serra da Canastra, não exatamente, eu também, para ver a linda cascadanta, para conhecer a região, o maravilhoso queijo da canastra, mas também o pato mergulhão. E, com isso, se gera uma nova fonte de recursos regional, e esse é um exemplo de que proteger a natureza pode melhorar a qualidade de vida. Tá bem? Então, assim, é claro, eu posso continuar desenvolvendo aqui algum raciocínio, mas eu não quero dominar a palavra, eu retorno a palavra a você. O Sábio e Andréa, o que a Andréa falou da tua visão acima do perfil, eu volto a dizer que o veterinário, hoje, é contra o capitalismo. O animal é só produção, exploração. É exatamente contra o capitalismo. Não acho. Não?
Não, assim, não quer dizer que a veterinária seja contra o capitalismo, não. Pelo contrário, acho que eu tenho muitos veterinários que trabalham, inclusive, a favor da produção, de melhorar a produção no sentido de fazer um melhoramento de modo que você consiga ter maior rendimento nessas produções. A gente não pode deixar de valorizar o veterinário que trabalha com os animais de jeito nenhum. Mas assim, o que eu quis até citar, quero ver se até não deixei ficar mal interpretada, era que a gente precisava muito de ter uma visão, também uma outra área da veterinária que fosse valorizada, que era justamente você conseguir ver o meio ambiente como um todo. E onde, como o Sábio falou, que os animais são parte desse meio ambiente e desse fluxo natural. Então, a saúde desse ecossistema, desse meio ambiente, a saúde desses animais dentro desse meio ambiente, o controle da saúde desses animais dentro desses ecossistemas, que é muito importante, que é o trabalho feito veterinário. Mas, na verdade, é até o contrário, porque é uma profissão difícil justamente por não ser valorizada. Então, você não tem compensação muito financeira tão grande assim. Ele até melhorou um pouco, mas você tem muita dificuldade ainda do veterinário poder trabalhar nessa área, porque eu conheço muitos veterinários que têm paixão por isso, mas não conseguem ficar trabalhando só nessa área, até por conta de, assim, você não tem compensação financeira para isso, entende? Mas, olha só, eu acho, desculpa, o veterinário, uma função totalmente contra a exploração, contra a morte, a morte total de uma espécie. O veterinário é contra totalmente isso. Se não fosse o veterinário, estou valorizando o veterinário, se não fosse o veterinário com uma cabeça acima, a espécie estava quase extinta. O planeta estava quase extinto. Olha só, isso é quase tudo, não é tudo, é quase tudo. Ora, graças ao veterinário que colocou esse perfil no planeta, que se não fosse isso, a gente estava marchando a favor da destruição. No Amazonas, 51% das espécies biodiversizadas está aqui. E o governo, quer destruir toda a Amazônia para fazer plantação, e acabou. Então, quem se coloca contra? A partir do veterinário. Tem diversas instituições, claro, a favor, mas quem coloca isso desde o começo? O veterinário. Estou valorizando o máximo. Eu vou fazer retroceder um pouco, porque assim, quando você fala que o veterinário é contra o capitalismo, né? Então a gente tem que fazer um contraponto nisso, porque assim, o capitalismo, como todo processo político, social, econômico e filosófico, ele é um processo, né, que cada indivíduo, independente da sua profissão, seja ele veterinário, economista, enfim, ele tem a sua posição independente da profissão que ele exerça. Sim. Então, quando você fala que o veterinário ele é contra o capitalismo, eu faço um contraponto pelo seguinte, porque existem veterinários que têm uma percepção favorável a esse processo civilizatório, ou esse processo político que a gente bem colocou aqui, mas também tem veterinários que têm uma percepção, uma visão, vamos dizer assim, de socioambientalismo, de outras percepções e outras posições políticas que fazem um contraponto ao capitalismo, porque desde a Revolução Industrial nós temos visto que o capitalismo ele tem entendido a natureza, os recursos naturais como fonte infindável. E o próprio capitalismo em si, ele é
quer dizer, um modelo de desenvolvimento adotado, ele tem como consequência a atual crise ambiental que nós vivemos, né? Ou seja, o capital à frente de toda e qualquer outra possibilidade, né? Então, existem veterinários como profissionais em diferentes posições políticas. E é claro, assim, a medicina veterinária tem evoluído muito, muito. E muitos colegas e a profissão em si passou a ter uma noção, como você colocou, da importância da preservação do meio ambiente, né? O nosso Conselho Federal, o nosso Conselho Estadual, eles têm reforçado muito quanto a questão ambiental é importante, não só para a preservação da vida do planeta, e principalmente, e até mesmo as questões relacionadas mais diretamente aos sistemas de produção. Por exemplo, você não pode ter uma vaca num pasto saudável se a água que ela bebe é contaminada. Como é que você... Então, assim, as repercussões na saúde animal e até mesmo no eventual lucro que possa acontecer, se torna ameaçado exatamente por questões de poluição físico-químicas e etc., que podem estar com processos erosivos no solo e etc., de mau uso, altas taxas de lotação. Então, isso, a nossa profissão evoluiu muito, e eu concordo com você. Só que, assim, por exemplo, todo o processo que aconteceu de desmatamento na Amazônia, por exemplo, né, que hoje se tem notícia que boa parte dela, vamos dizer assim, alguns índices que eu posso dizer aqui, os últimos que eu ouvi, que eu li, sobre pelo menos mais de 16% ou 18% da Amazônia já deixou de ser floresta, mas, assim, quando se desmata a floresta, se retira a floresta, por exemplo, para implantar um latifúndio, a quem você está favorecendo? Isso é desenvolvimento sustentável? Né? Se você tem várias consequências, não só animais que deixam de existir, muitas vezes sequer foram identificados. Se você tirar, por exemplo, na região amazônica, Manaus é uma área de distribuição de um primata, por exemplo, que é o Saguinus bicolor, né? bicolor. Então, assim, ele está ameaçado exatamente pelo crescimento desordenado da cidade, que se implantou exatamente na área de distribuição principal dessa espécie. Então, quando você desmata grandes áreas, assim, a gente perde diversidade biológica importantíssima para a vida como um todo, sem sequer, muitas vezes, conhecer. E aí você fala assim, peraí, mas aí nós vamos montar uma pecuária de corte. Isso é sustentável, Daniel? Então, se o veterinário... Isso eu falava nas minhas aulas de ecologia em 1991. E eu perguntava aos alunos, se houver a implantação de uma propriedade, um latifúndio na Amazônia, nesse sentido, você formado iria? Qual é o seu ativismo como profissional? Que legado você quer deixar quando estiver com os cabelos grisalhos do que você fez? Ou seja, você foi mais uma baleia, você estava dentro da baleia, do ponto de vista de dentro da caixinha? Vamos soltar essa cerca, né? E não vamos agir como se fôssemos obtusos, só porque o mercado, só porque o sistema capitalista, ele vê o capital acima de tudo, as populações tradicionais sendo dizimadas, a diversidade biológica sendo dizimada. Mas não é. E aí eu não estou falando do veterinário, eu estou falando de todos os profissionais envolvidos nesse processo, né? Todos os profissionais que vão da economia, os políticos, os agrônomos, os veterinários, todos, né? Que apoiam, por exemplo, uma atividade que não é sustentável. Então, por isso, tem um conceito de gerenciamento de bacias hidrográficas, né, que foi muito bem implantado nos últimos anos no Brasil e reforçado pela Emater, que é um conceito de se perceber a cultura, de se perceber a natureza, de se perceber quais atividades são potenciais para determinadas micro-regiões que possam garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade dos povos e da floresta, e assim por diante, fazendo um contraponto com essa ideia. Então, a veterinária cresceu enormemente. Eu tenho que parabenizar a nossa profissão. A você. Claro que sim. Quem foi o ícone
cooperação de qualquer lugar se não for veterinário. O primeiro a pensar essa forma foi o veterinário. Não é que o médico, o engenheiro, o agrônomo não pensam, mas o veterinário foi formado na universidade para pensar exatamente isso. Daniel, eu acho que também. Mas nós não podemos deixar de lado as ciências humanas, Claro que as ciências, não. assim, profissões, assim, os cientistas políticos, os geógrafos, os biólogos, muitos que pensam de uma forma global, holística e que, de alguma maneira, vem fazendo essa resistência a um capitalismo desenfreado e que destrói a nossa diversidade, destrói a nossa cultura, os povos indígenas sacrificados, né, a diversidade biológica sequer conhecida, e as consequências são imprevisíveis, né, principalmente péssimas, né, se a gente seguir esse processo, né, é preciso repensar as nossas atitudes, né? Nós vivemos um momento muito duro no país, né? Quais são as principais ameaças? A gente que trabalha com diversidade biológica, conservação da natureza, quais são as principais ameaças hoje? As principais ameaças estão no Planalto, são o próprio governo. O próprio governo ameaça a nossa diversidade biológica com as políticas que vêm sendo adotadas atualmente, né? Isso está claro, absolutamente claro. Então, é preciso ter um movimento de resistência para que nós protejamos nossa diversidade biológica, nossas florestas, nossas unidades de conservação, nossa cultura, nossos idiomas, nossos povos, e não agir desenfreadamente em prol de interesses que eu nem vou citar aqui, porque, enfim, a gente precisa resistir ao desflorestamento, precisa resistir à visão utilitarista frente à natureza, precisa resistir ao desmonte que está acontecendo no país, não só na educação, como em praticamente todas as áreas que se sentem ameaçadas com um governo que precisa, na verdade, priorizar a saúde, a educação, a conservação da nossa natureza e a preservação da vida como um todo. Então, assim, estamos todos perplexos. Eu falo todos aqueles que têm ainda algum grau de discernimento, né? Eu vejo que as questões midiáticas hoje, principalmente mídias pelo smartphone, acabam massificando a cabeça de muitas pessoas do bem. Eu não vejo que o homem é destrutivo, não. Eu não compartilho dessa ideia. Eu compartilho que o ser humano é bom. Mas o poder midiático hoje faz colocar no governo, hoje, uma representatividade ameaçadora. Eu considero hoje a representatividade do Brasil em Brasília uma das maiores ameaças ao planeta. Ameaça ao planeta. Então, é preciso repensar e valorizar a nossa educação para que a gente vote melhor, que a gente procure se conscientizar melhor das nossas ações e não agir de forma impulsiva, ou, pelo menos, ter um senso crítico frente ao poder midiático que consegue colocar uma pessoa ou determinado político em uma situação que ele não, no meu ponto de vista, não estaria apto a estar ocupando. O Sábio, olha só, o nosso programa tem 45 minutos, é um tempo de volta, passou rápido. Então, olha só, vamos falar da Andréia. A Andréia é navegadora, velejadora. Sempre que ela vai ao mar, ela traz um monte de lixo da Bahia. E cada vez que ela vai para o mar, traz o lixo, salva alguns peixes de tartaruga da Bahia. Isso é fantástico. Se todo mundo se fizesse igual a Andréia, o mundo estava menor. E vamos saudar ao Sábio pela determinação. Determinação é o líquido que o Sábio tem há muito tempo na universidade
com pensamento acima e ensinou várias gerações de alunos que tiveram a grande oportunidade de viver com Saura. E, além do trabalho no cinema, livro, eu vou na livraria da UF, sempre vejo os diversos livros do Sábio. Então, o Sábio parece Bombril. É professor, é escritor, é cineasta, é divulgador. Então, e é uma grande honra a gente trazer o Sábio aqui. Mas, olha só, esse programa, vamos continuar semana que vem, com o Sábio. O Sábio começou a falar. E a gente tem que ouvir o tempo todo o Sábio falar uma coisa que é tão valiosa, não é? E pulando a cerca. Pulando a cerca. Olha só, vamos terminar o nosso programa, passou rápido, né? Olha só, vamos cantar 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá, vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu, salve de André, parabéns.